Olá, amigos do agronegócio. Eu sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, 30 de junho. Estamos começando mais um programa Resenha Safras e Mercado para tratar, assim como no dia de ontem, do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, relatório trimestral com área plantada e estoques trimestrais na posição de 1º de junho. Já vou apresentar os participantes do nosso debate. Primeiramente, o nosso editor-chefe da agência Safras, Dylan Della Páscoa. Olá, Dylan. Boa tarde, Alessandro. Vamos repercutir, então, esse relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que novamente trouxe surpresas para o mercado. Paulo Molinari, consultor, que vai falar para a gente tudo sobre os números do milho. Olá, Paulo. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Luiz Fernando Gutierrez Roque, nosso consultor da área de soja. Olá, Luiz. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. E quem fala do trigo e do algodão é o nosso consultor, Elcio Bento. Boa tarde, Elcio. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Bom, foi um relatório especialmente surpreendente para soja e milho. Já vou passar a palavra para o Dylan, que tem um quadro que vai nos mostrar como foram esses números em relação à expectativa, em relação à posição do relatório anterior e em relação a 2020. Tudo contigo, Dylan? Pois então, Alessandro, o mercado surpreendeu. A gente tem aí nessa tela, a gente vê o relatório com os dados para a área plantada, divulgado no relatório às 13 horas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. No milho, indicação de uma área de 92,692 milhões de acres, um número que veio abaixo da expectativa do mercado, um pouco acima da intenção de plantio e também acima do número para a safra 2020. Em relação à soja, o USDA não indicou alterações na comparação com o relatório de intenção de plantio, mantendo uma estimativa de área de 87 milhões e 600 mil acres, número, portanto, abaixo do que o mercado esperava e acima do que foi plantado em 2020. No caso do trigo, a estimativa foi de uma área de 46 milhões e 700 mil hectares, o número veio acima da estimativa do mercado, também acima da intenção de plantio, mas abaixo da previsão que o USDA indicou no ano passado. Então é isso, esses foram os números e a gente pode começar a repercussão falando com o Paulo Molinari sobre esse número do milho, Paulo. Surpreendeu o mercado? Certo, Dylan. Tem surpreendido o mercado, né? Porque o mercado tem sugerido algumas expectativas aí muito fora do padrão normal americano, né? Na intenção do plantio nós já comentamos aqui, né? Que é difícil você encontrar muita área para ampliação nos Estados Unidos sem tirar de uma outra cultura e parece que está se confirmando de novo isso agora com o número de hoje da área plantada. Só lembrando, né, fazendo parênteses aí para quem está nos ouvindo, que essa é a primeira área, o primeiro levantamento de área plantada. Agora, até janeiro, terão pequenos ajustes mensais, né, baseado nos levantamentos e nos dados que vão entrando para o NAS, né, para o Departamento dos Estados Unidos, no Departamento da Agricultura, e o USA tem até janeiro para fechar esse número. Só que daqui até janeiro as correções serão pequenas, né? E o número do milho veio acima da intenção de plantio, né? Então, esse é o número real. Um número que era de 91,1 milhões de acres, o USDA trouxe 92,7, então, qual que é a conclusão do mercado? A área de milho aumentou, né? Em relação à intenção de plantio em 1,6 milhões de acres. Esse 92,7 é capaz de produzir uma produção recorde, né? 387 milhões de toneladas, nós já fizemos um exercício, aí já divulgamos para todo o mercado. E 387 milhões de toneladas ainda é possível atender toda a demanda americana até a entrada da safra 2022, lá em setembro de 2022. Portanto, veio um número bom, né? O que ocorre é que o mercado sobreestimou a sua própria estimativa, criou um ambiente baixista aí para os preços na Bolsa de Chicago
e o USDA não confirmou mais uma vez o que o mercado queria que fosse confirmado. Tá certo, Paulo. Bom, vamos falar da soja agora com o Luiz Fernando. A soja, o número também ficou bem abaixo do que o mercado esperava, 1,5 milhão de hectares abaixo, igual ao número de 30 de março, né, Luiz? O que dá para se dizer? Exatamente, Alessandro. Eu acho que a soja realmente é o número mais surpreendente aí desse relatório, né? Porque, como o milho também se esperava um aumento, no milho, de alguma forma, houve um aumento, apesar de menor do que esperado, mas na soja houve a manutenção do número. Então, primeiramente, a surpresa vem exatamente em cima dessa manutenção. Eu, pessoalmente, nunca tinha visto o USDA repetir a área exatamente igual que ele havia projetado inicialmente lá na intenção de plantio de março, né? Eu nunca tinha visto. Soa muito estranho, na verdade, né? Não estou dizendo que deveria haver ajuste positivo na área, não é isso, mas é muito estranho que a área seja exatamente igual a que ele projetou lá atrás. Mas tudo bem, o USDA é a referência do mercado, né, o número que a gente tem que acompanhar. E segundo, a gente também, né, como eu falei, esperava por um aumento, e o mercado tinha como certo um aumento, alguns esperavam por um aumento um pouco maior, outros um pouco menor, mas ninguém esperava pela manutenção do número, a verdade é essa. Então, surpreende, o mercado em Chicago naturalmente reagiu muito forte, aí, com valorizações muito acentuadas, né, frente a essa área menor do que o esperado. É possível aí, a partir, né, do próximo relatório do USDA de oferta e demanda, a partir de julho agora, que o USDA já traga uma redução, talvez, na estimativa de produtividade média, né, frente a esse início preocupante das condições de lavouras da safra americana, em cima dessa área aí que até teria um potencial recorde, mas como as lavouras estão aí não se desenvolvendo tão bem assim quanto poderiam, é possível que a gente já veja, então, no próximo relatório, né, a manutenção da área, mas uma redução na produtividade, que naturalmente impacta aí a produção, que deve recuar um pouquinho. Beleza, Luiz. Elcio, começando pelo trigo, ficou acima da expectativa do mercado, 46,7 milhões de acres, e também acima do número de 30 de março. Elcio. Alessandro, um pouquinho acima do número de março, né? Eu acho que o que mais chama atenção aí é a elevação que nós tivemos até em relação à expectativa do mercado para o trigo de inverno, foi uma elevação de quase 2%. Era onde que a gente esperava que não tivesse grandes alterações, já que foi uma safra plantada no final do ano passado, então traz certa surpresa essa elevação. E também acho bastante interessante o ajuste, principalmente em relação à expectativa do mercado para o trigo de primavera, que também teve uma elevação em relação à estimativa do mercado, mais ainda, se for falar em relação ao que o USDA projetava em março, teve uma leve queda. Então, acho que está bem alinhado, até porque agora, confirmando essa redução das outras áreas, a pressão sobre uma redução de área para o trigo, principalmente no trigo de primavera, ela reduz. Então, acho que veio dentro da expectativa. A gente tem um cenário de que, principalmente agora, a se confirmar o trigo de primavera, que ainda está em evolução e com condições de lavouras um pouco mais piores. Ok. E o algodão, Elcio, 11,7 milhões de acres. O mercado esperava 11,856 milhões de acres, ficou um pouquinho abaixo da expectativa do mercado. Essa expectativa do mercado parecia estar um pouco superestimada também. Era esperada essa redução em relação à intenção de plantio. O mercado até, se a gente ouvia muito falar que a expectativa era que reduzisse ainda mais, e eu acho que isso pode ser visto hoje na Bolsa de Nova York, que está operando em queda, na contramão de todos os grãos. Então, a gente teve esse ajuste para baixo da expectativa do mercado, e eu particularmente acredito que a gente possa ter mais ajustes ainda, buscando uma linha muito mais próxima dos 11 milhões de acres. Obrigado, Elcio. Dylan, vamos para os estoques trimestrais. Como ficaram? Tens o quadro aí. Alessandro, a gente pode ver na tela a seguir os números do relatório do USDA para os estoques trimestrais em 1º de junho. E o milho, o USDA indicou indicou estoques em 1º de junho de 4 bilhões 112 milhões de bushels. Para a soja, 767 milhões de bushels. E no trigo, a indicação de 844 milhões de bushels. Todos os números abaixo do que o mercado esperava
e também números abaixo de igual período de 2020, mostrando um quadro apertado. Paulo, claro que o que tomou conta do mercado hoje foi a estimativa de área plantada, que surpreendeu, mas o que a gente pode avaliar desses números para os estoques trimestrais? Pode ter ajudado também nessa alta em Chicago? Certamente ajudou, né, Dylan? Porque o estoque trimestral ele reflete a existência de milho disponível dentro do mercado americano. E o próximo relatório trimestral é o 1º de setembro, que que vai ser o estoque de passagem para a safra nova 2021-22. Portanto, esse afunilamento do estoque trimestral daqui até setembro, ele é muito importante para ver quanto é realmente o estoque de passagem da safra velha para a safra nova, né? E se o estoque de safra velha é mais baixo, consequentemente, o estoque da safra nova não consegue subir se não tiver uma super safra americana. Então, o corte do estoque da safra velha ele é muito importante e, no caso do milho, certamente está concentrado aí, talvez, em uma recomposição do esmagamento para o etanol, com essas altas do petróleo, né? O petróleo já foi $74 de novo, e a própria compra da China aí no mês de maio, começo de junho, que foi muito forte, e isso pode realmente estar dando uma suporte para a demanda, em que o USDA não tinha ainda computado toda essa demanda naquele quadro de oferta e demanda mensal divulgado todo dia 10 de cada mês. Show, Paulo. Vamos falar agora da soja, dos estoques trimestrais. Luiz, 7,67 milhões de bushels também ficou abaixo da expectativa e deve estar ajudando também nessa forte alta da soja em Chicago. Sem dúvida, Alessandro. Obviamente que a alta em Chicago ela também tem um pouco de estoque, mas o dado principal é o de área plantada. E é isso aí, o estoque veio abaixo do esperado, né? Como tu já comentou, como foi comentado pelo Dylan também. Isso é um indicativo importante aí também para os próximos quadros de oferta e demanda, né? Até o final da safra, aí, como o Paulo colocou, até a posição 1º de setembro, que é o estoque de passagem. Então, é importante essa redução, além do esperado, digamos assim, porque abre a possibilidade também de no próximo quadro agora do USDA também, de julho, a gente também tem uma redução do estoque final aí esperado, né, para a safra atual, para a safra que se encerra aí em agosto. Então, isso abre a possibilidade da gente começar a próxima safra com estoque ainda menor, e como eu falei lá com relação à área plantada, somando aí a possibilidade de uma redução também na produção americana, a gente pode ter uma redução mais relevante também no estoque final da próxima temporada. Então, é um dado importante, sim, menos importante que diário nesse momento, mas indica aí uma possibilidade de a gente ver ajustes aí ainda nos estoques americanos até o final dessa temporada. Elcio, vamos falar agora dos estoques trimestrais em 1º de junho do trigo, que também, assim como milho e soja, ficou abaixo da expectativa, 844 milhões de bushels contra 858 da expectativa do mercado, Elcio. Exato, Alessandro. Então, veio abaixo mesmo, conforme era esperado, respondendo àquela situação de maior utilização, principalmente do trigo para ração animal, e as exportações que foram bastante fortes. Um pouco diferente do trigo é que a gente já teve um encerramento do ano comercial neste mês de junho. Então, esses estoques agora de junho, eles são uma correção dos estoques finais da temporada que encerrou em maio e que pode trazer um ajuste agora já para o próximo relatório do USDA de junho, consequentemente trazendo estoques iniciais, né, para essa temporada mais baixos. Então, como a gente tem uma situação de área plantada, que é uma área maior do que a do ano passado, mas ainda é a 4ª menor área da história dos Estados Unidos, da história que se tem registro do USDA desde 1919. Então, traz um quadro mais apertado, e tanto é que se nós estivéssemos hoje olhando só pela área, não seria um fator de baixa para o mercado, não seria um fator de alta para o mercado como a gente está tendo, seria de baixo. Então, o trigo hoje está respondendo ao que vem das outras culturas, de soja, principalmente milho, e também esses estoques que vieram mais baixos em relação ao ano passado, em relação ao trimestre passado. Beleza, Elcio. Bom, estou olhando na tela aqui que temos soja, milho e trigo em forte alta na Bolsa de Chicago. Vou passar agora a palavra para o Dylan, já convidando todos para entrar no nosso site, safras.com.br, e conhecerem essa plataforma que o Dylan está compartilhando na tela, aí que tem todas as informações necessárias e que você precisa
para a sua atividade no agronegócio. Dylan, comenta para nós aí como é que está a Bolsa de Chicago. Acho que temos algodão também em Nova York na tela. Exatamente, Alessandro. Aqui na plataforma do Safras, eu preparei um gráfico do dia, né, mostrando exatamente ali, a partir das 13 horas, o comportamento do mercado depois da divulgação do relatório. A gente pode ver em azul ali, é o comportamento da soja, e também nós temos em roxo o comportamento do milho. Pode ver que a partir do relatório, quando foi indicada essa área abaixo do esperado, os preços dispararam e se mantêm nesses patamares com uma alta em torno de 6%, quase 7% para os contratos mais negociados na Bolsa de Chicago. Em laranja, o comportamento do trigo. O trigo subiu junto, acompanhou principalmente o movimento do milho, porque é um substituto nesse momento, para garantir a composição da ração animal, e ele, mesmo com números que não foram tão baixistas, acabou subiu bem o trigo, acompanhou a soja e também o milho. Já o algodão, ele em amarelo, a gente vê que depois do relatório iniciou um processo de baixa e vai operando até esse momento com perdas na Bolsa de Mercadorias de Nova York, conforme as explicações aí dos nossos analistas. A gente vê na tela aí o que aconteceu justamente com o mercado. E então eu acho que agora a gente pode fazer aquela última rodada, né, Alessandro, para a avaliação dos nossos analistas desse comportamento do mercado e os impactos sobre o que a gente pode esperar a partir de agora na Bolsa de Chicago, também no mercado interno. Podemos começar com o milho, Paulo. Bem, agora nós temos aí 60 dias de clima ainda no meio oeste americano. O mês de julho é fundamental para a polinização e pendoamento do milho. A parte norte lá começou a ficar mais seca de novo. Vem uma onda de calor, aí nós estamos vendo aí no Canadá, né? Pessoas morrendo com 50 graus de temperatura. Então, isso também está pegando a parte norte do meio oeste, né? Lá nas planícies, lá também pega o trigo, pega a soja lá em cima. E são os dados agora que nós vamos ter que acompanhar nesses próximos 60 dias para ver como é o tamanho dessa safra americana. O primeiro dado importante da safra 21 americana foi definido hoje, né? A área plantada. E agora nós temos que ver como é que vai ser a produtividade. Então, temos 60 dias de clima e ainda muita emoção, tanto para cima quanto para baixo, nessa questão do preço do milho, né? E aqui para o Brasil, a consequência dessa alta é que retoma-se aí o preço mais alto no porto, né? Se recompõe o preço no porto para exportação e se recompõe a alta também do custo de importação de milho, né? Porque com essas geadas que nós tivemos essa semana no Brasil, teremos aí uma adição de perdas de safra de milho brasileira e possivelmente nós tenhamos aí que visitar a Argentina de uma assiduidade um pouco maior nesse segundo semestre. Obrigado, Paulo. Bom dia mesmo de muitas emoções com frio, com geada e com esse relatório surpreendente do... Muitas. Luiz, fortes emoções na soja também, a gente vê no gráfico aí que deu uma puxada muito forte, assim como o milho, em linha com o milho, depois do relatório. Exatamente, Alessandro. Eu acho que o Paulo resumiu bem, né? O clima daqui para frente no meio oeste americano, no cinturão produtor, é o driver do mercado, digamos assim, né? Os próximos 60 dias aí vão ser fundamentais para a gente entender melhor e prever melhor, né? Qual que vai ser o real tamanho da safra americana. Como eu falei, na soja, a gente tem um início aí de desenvolvimento das lavouras que não é muito promissor, né? Principalmente nas planícies do norte, né? Como o Paulo falou, nas Dakotas, Minnesota, pegando também uma parte de Iowa. Então, é um início preocupante. A gente tem uma sensibilidade muito maior no mercado, né? O mercado vai continuar muito volátil daqui para frente, tanto para baixo quanto para cima, né? Típico de mercado climático americano. Acho que um pouco mais sensível, inclusive, para cima, pela questão dos estoques apertados nos Estados Unidos. Mas é isso, é clima daqui para frente, é acompanhar as condições de lavouras aí que saem todas as segundas-feiras, né, por parte do USDA, e esperar aí ver como é que vai ser o tamanho da safra americana, para aí a gente entender melhor qual que vai ser o rumo de Chicago, principalmente para o último trimestre do ano. Eu acho que o desafio aí, só para complementar, das posições da safra nova é tentar superar e permanecer acima aí do patamar de $14, que é o que o mercado está entendendo ser o patamar justo aí
para esse momento, né, de previsão da safra americana. Beleza. Bom, Elcio, vamos falar do trigo. Trigo ficou acima da expectativa, a área, mas foi no vácuo da soja e do milho, né, Elcio? Bem por aí, Alessandro. E não foge muito do que foi falado, a questão climática, ela pesa bastante. No caso do trigo, a gente tem o trigo de inverno sendo colhido, já com mais de 20% colhido. Então, essa evolução da colheita e das condições dessas lavouras, elas serão extremamente importantes daqui para frente. Também tem, sobretudo, a evolução das lavouras de primavera, que estão mais complicadas neste momento. Então, vai caminhar muito em cima disso. O trigo é um pouco mais sensível também a fatores vindos do cenário internacional. A produção de trigo é mais distribuída em outros grandes produtores. Tem a Austrália retornando com uma boa produção, tem a superprodução russa também pesando. Então, são esses os fatores que a gente vai continuar acompanhando, sobretudo e especialmente em relação às condições de lavouras e evolução de colheita nos Estados Unidos. O que a gente vê, de um modo geral, é que, apesar dessa área de hoje ela ter sido vindo acima da expectativa do normal, da expectativa do mercado, a gente tem um trigo que tem um suporte muito grande no milho, vai seguir essa correlação, muito mais, talvez, até a força de alta do trigo vindo do mercado vizinho, mas também tem uma situação de estoques mais apertados, claro que isso já respondendo também pelos preços do milho, que leva ao consumo de ração. Então, acho que o mercado vai continuar firme e, principalmente, seguindo essas questões relacionadas às lavouras que são influenciadas diretamente pelo comportamento do clima. Beleza. E, Elcio, o algodão em amarelo no gráfico aí é o que foi na contramão dos outros, né? O que dá para se colocar aí do algodão? Deixando bem claro que o mercado esperava que os números fossem inferiores ao que veio hoje. Era aquele sentimento que a gente tinha. Então, o mercado esperava uma área ainda menor. Mas eu acho ainda que, apesar dessa queda de hoje, ela não traduz um movimento mais contínuo, é um ajuste exatamente a essa surpresa do mercado, mas a tendência é que o mercado assimile essa queda em função da área que veio talvez acima do que esperava, do que os agentes que estão posicionados esperavam, mas olhando mais a longo prazo, a gente tem uma tendência ainda de estabilização e de que esses preços se firmem acima do patamar de 80 centavos de dólar por libra-peso, em função principalmente dos estoques que são bem apertados. E, claro, o clima também vai afetar, e a gente tem condições de lavouras ainda incertas, né? Toda a safra do algodão ali pela frente, e a gente tem um clima que pode trazer perda em termos de área colhida. E qualquer perda de área colhida, numa situação que os estoques já são bem apertados, é altista para o mercado. Então, vejo esse movimento de hoje apenas como em relação à surpresa do mercado, mas tendendo a voltar para a linha positiva nos próximos dias. Obrigado, Elcio. Bom, vamos nos encaminhando para as considerações finais e despedida do pessoal. Digo para você que não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, que inscreva-se, ative as notificações, conheça a nossa plataforma que foi mostrada na tela, com todas as suas funcionalidades. E vou passar agora a palavra para o Dylan para a despedida, e que tem uma notícia muito legal para nós de Safras e Mercados. Ficamos bastante contentes no final do dia de ontem. Dylan. É isso, Alessandro, só para agradeço a oportunidade de reiterar que ontem, numa premiação, a Agência Safras, que é o braço jornalístico do Grupo Safras e Mercado, foi considerada pela equipe da Jornalistas e Companhia, o site, uma votação direta, a Agência de Notícias, em primeiro lugar, na categoria Agência de Notícias, como os mais admirados do agronegócio. Gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar todo o grupo de jornalistas, toda a equipe de safras, os analistas de safras e mercados, e também os demais participantes que levam em frente a agência de notícias, que nos ajudam, né, para o grupo Safras e Mercado, o grupo CMA, a agência Safras. Foi um grande reconhecimento que nos deixa orgulhoso e também reforça o nosso sentimento em trabalhar e trazer a informação correta, a informação isenta e de credibilidade. Obrigado, Alessandro. Beleza. Paulo, muito obrigado, viu? Foi um show aí ontem e hoje. Uma boa tarde a todos e parabéns aí ao jornalismo pela premiação. Um abraço. Obrigado, Luiz Fernando. Um abraço. Obrigado, Alessandro. Parabéns aí à agência e até a próxima. Elcio, abraço. Obrigado por tudo. Parabéns, Alessandro, Dylan, a toda a agência, e vamos
Nos vemos na próxima. Agradecendo a nossa agência de notícias, nossos consultores, todo o grupo, também ao nosso setor operacional, que permite que a gente coloque esses vídeos no ar, o Luiz Paulo e o Carlos Soares. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Próxima. Tchau, tchau.